Celular, computador, televisão, tablet, as telas, gente, estão cada vez mais presentes na nossa rotina, no trabalho, no lazer e até antes de dormir, viu? Mas você sabia que o uso excessivo de telas pode estar diretamente ligado à tontura, ao desequilíbrio e ao mal-estar? Pois é, no consultório essa queixa tem sido cada vez mais comum, especialmente entre pessoas que passam muitas horas conectadas. E para entender como as telas impactam o nosso sistema de equilíbrio, quais são os sinais de alerta e quando é hora de procurar ajuda, a gente conversa agora com a doutora Kênia Chaves, médica otorrinolaringologista. Doutora Kênia, bem-vinda novamente à Rádio Antena 1, tudo bem? Bom dia, Cris, tudo bem? Estou aqui de volta para falar desse tema, dessa dúvida que realmente é muito frequente no consultório. Pois é, doutora Kênia, como é que esse uso excessivo de telas pode interferir aí no nosso equilíbrio e provocar essa tontura, né? O principal mecanismo que gera essa tontura é o que a gente chama de conflito sensorial. O que significa isso? O nosso equilíbrio, ele é feito pela visão, pelo labirinto, que é o ouvido interno, e pela propriocepção, que é basicamente o tato das pernas, que faz a gente saber a nossa posição mesmo de olho fechado, tá? Então, quando a gente está girando ali a tela do celular, a nossa visão fala de um movimento, mas o nosso labirinto fala que a gente está parado e a propriocepção também, o tato das pernas, fala que a gente está parado. Todas essas informações são processadas no cérebro e são informações conflitantes, umas falando de movimento e outras falando que está parado. Isso gera uma pane no sistema, o cérebro não sabe em quem acreditar, tá? Exatamente. Então, isso pode acontecer tanto em pessoas comuns que não têm nenhuma doença do labirinto, mas é muito mais comum em pessoas que têm doença do labirinto, tá? Fica mais suscetível, né? Mais suscetível. Agora, existe uma relação direta, por exemplo, entre cansaço virtual, conflito sensorial e episódios de tontura? Assim, como é que isso acontece no nosso organismo? O fato de usar telas com muita frequência, ou principalmente muito perto do nosso olho, desencadeia crises de tontura. Principalmente em quem tem cinetose. O que é cinetose? É aquilo que eu passo mal quando eu viajo. É o clássico, né? Quem tem que tomar o famoso Dramin. Isso, quem tem que tomar o Dramin antes de viajar. Em quem tem enxaqueca, porque enxaqueca é uma doença sistêmica, né? Ela age no nosso equilíbrio também. Eu já até vim aqui outra vez para falar sobre enxaqueca. E em quem tem uma doença do labirinto que a gente chama de tontura postural perceptual persistente, que é TPPP. Tá? Ela é extremamente comum, mas voltando à pergunta, é mais comum quando o celular está muito perto, quando tem muito movimento, ou a gente está passando a tela, ou são imagens com muito movimento, assim, e quanto mais tempo a gente fica perto da tela. Por isso que a gente recomenda, realmente, de deixar a tela um pouco mais longe, né? E também fazer intervalos de tempo. Usou um pouquinho, usou 10 minutos, para mais um pouquinho, tá? Que ponto que a gente chega, né? Tem que ficar controlando isso por causa dos excessos. Agora, é interessante que existem alguns aplicativos, até na versão iOS, que mostram quando você está muito próximo, ele te dá um alerta. Aí você, tem que dar uma afastada. Isso aí também pode ajudar, né? Ajuda muito. É bom usar. Agora, doutora Kênia, assim, quais são os sintomas mais comuns que indicam que a tontura ela pode estar relacionada ao excesso de telas e não a outras causas também, né? O principal é quando a tontura acontece só durante o uso de tela. Isso, quando o paciente tem tontura só durante o uso da tela, sinal que é só o mau uso dessas telas. Mas quando o paciente tem tontura em outras ocasiões, além do uso de tela, é sinal que ele tem uma doença do labirinto e que ele deve procurar ajuda, tá? Não, é uma grande diferença então, né? É uma grande diferença. Existe o que a gente chama de vertigem visual. Lembra que eu te falei que o nosso equilíbrio é feito por 3 sistemas? Pelo labirinto, pela visão, pela propriocepção. Em geral, o labirinto, as informações do labirinto, elas predominam, são mais importantes para o cérebro. Mas algumas pessoas têm uma preponderância da visão. O cérebro tende a acreditar mais na visão do que no nosso labirinto. Isso ocorre principalmente nessas doenças que eu falei, da enxaqueca, da cinetose e da TPPP, tá? E aí, então, nessas pessoas, a tontura com o uso de telas é mais frequente. Gente, olha, então, muitas vezes, para a gente melhorar essa tontura com o uso de tela, a gente tem que tratar essas doenças de base.
Agora, pessoas que trabalham muitas horas no computador, que é a realidade de muita gente, né? Ou no celular, elas estão mais propensas a desenvolver essa tontura? Estão sim, tá? Quanto maior o tempo, quanto mais tempo a gente passa com o uso de tela, maior a chance de ter esse tipo de tontura. Até que o computador, Cris, eu acredito que é um pouco menos, porque a gente mantém uma distância um pouquinho maior. E, ao mesmo tempo, fica o computador aqui no centro e a visão periférica mostrando coisas paradas. Né? Acho que então, a gente... Para o cérebro é mais fácil entender que ele está parado, que não é um movimento do ambiente, que é só um movimento da tela ali mesmo. Sim. Mas quanto mais tempo a gente fica, maior a chance de ter tontura. Agora, fazer pausa ao longo do dia realmente pode ajudar? Assim, que tipo de pausa você recomendaria para proteger a saúde do equilíbrio? Não existe uma recomendação oficial. O que eu costumo recomendar? Depende da atividade. Por exemplo, você aí no computador, a cada meia horinha dá uma pausa, chegar um pouquinho mais para trás, ver mais aquela visão periférica, tá? Se isso não for possível, pelo menos tirar o olhar da tela, do movimento, para algum ponto fixo. Que é mais ou menos o que a gente faz com quem está viajando. Não olha para a janela, olha para um ponto fixo. Estratégico isso, hein? Não sabia, tá vendo? E dá para todo mundo fazer, né? O dia a dia. Agora, em que momento, doutora Kênia, a tontura ela deixa de ser algo pontual e ela passa a exigir uma avaliação médica especializada? Porque ela pode estar ligada a tantos outros fatores, né? Pode. Quando ela passa a impactar no dia a dia do paciente. Por exemplo, eu não consigo mais trabalhar, doutora. Eu entro no computador, eu entro no celular e eu não consigo, eu tenho que parar. Então, isso aí significa que a gente tem realmente que fazer uma avaliação e um tratamento adequado. E é bom lembrar que essa condição tem tratamento adequado. Né? Sim. A gente precisa avaliar se tem uma doença de base, primeira coisa. Se tiver, a gente precisa tratar essas doenças de base, como eu falei, cinetose, TPPP e enxaqueca. E, além disso, a gente tem exercícios de reabilitação vestibular, que são exercícios visuais, que é uma progressão de vídeos que a gente vai passando para a pessoa para ir treinando realmente o equilíbrio de acordo com o movimento, de acordo com vídeos em movimento. Tá? E hoje tem uma diversidade muito grande de remédios, né? De medicamentos para controlar isso também. Então, é um ponto a favor, né? A gente pode usar também, mas esses medicamentos, eles são mais preventivos, assim como em viagem. A gente deve usar antes do estímulo. Depois do estímulo é um pouco mais complicado, tá? Porque ele demora ali uma meia hora para agir, então a gente não tem muito esse tempo. Mas o ponto bom da vertigem com o uso de telas é que ela acessa muito rápido. Você parou ali, 30 segundinhos ela acessou, né? Exatamente. Agora, para quem sente tontura, doutora Kênia, com frequência, quais mudanças de hábito podem ajudar no dia a dia e qual que é a importância do tratamento adequado? Porque muita gente tenta a automedicação, ouviu na internet, dicas ouviu rápidas, no Google. Né? Então, primeiro de tudo, os cuidados são ter algumas pausas enquanto você está fazendo seu trabalho, que é parar um pouquinho o uso de celular e de computador. O segundo é deixar a tela, né, o celular ou o computador um pouco mais longe. E o terceiro se isso está te incomodando, se está atrapalhando o seu trabalho, se está atrapalhando a sua diversão, tem que ir no médico consultar, né? E se tiver realmente impactando, precisa avaliar o uso de medicamentos, os exames para avaliar o labirinto, porque pode ser o primeiro sinal de uma doença do labirinto que você ainda não percebeu. Essa é a hora... que pode desenvolver na vida adulta mesmo. Exatamente. Né? Que pode desenvolver muito mais grave para frente. Então, essa é a hora boa de tratar, logo no início. Agora, só a título de curiosidade, doutora, pela sua expertise, pela sua vivência clínica no consultório, fora dele, você está atendendo mais mulheres ou homens se queixando desse tipo de problema? Os dois. É mesmo, está bem distribuído aí o gênero. Bem distribuído. Um pouco mais homem, eu acho. Né? Mas vamos cuidar, né, gente? Bom, a gente conversou com a doutora Kênia Chaves, ela que é médica, otorrinolaringologista, falando sobre o uso de telas e o impacto na tontura. Doutora Kênia, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Volte mais vezes, viu? Eu que agradeço, é sempre um prazer falar desses temas. Até a próxima. Até. Antena 1. 8h50.